Nesse domingo, irmãos, em particular, a gente quer encerrar a série que a gente vem trabalhando, né, entre a promessa e o poder. Nós passamos vários domingos falando sobre a promessa em si, nós passamos vários domingos falando sobre o processo de espera. No domingo passado nós falamos sobre o dia de Pentecostes e o que isso significou para nós. Se você não estava aqui, tem um áudio gravado, você pode ouvir e ficar por dentro. Hoje eu quero encerrar com um tema que na verdade vai deixar algumas coisas em aberto. Já vou avisando você. Isso talvez meio propositalmente, para que a gente possa conversar sobre isso mais para frente, com mais profundidade. Mas eu quero terminar essa série onde a gente falou tanto sobre a capacitação do Espírito, sobre a habitação do Espírito em nós, que começou em Pentecostes, que eu achei por bem ter uma palavra sobre como nós podemos ouvir a Deus. Porque a habitação do Espírito Santo, ela tem como propósito ser o nosso companheiro, o nosso amigo. Em primeiro lugar, Jesus vem e envia o Consolador para que fosse como se Ele estivesse conosco. Amém? É isso que é em primeiro lugar. E ao ter Ele em nós, nós também temos a capacitação, o poder da promessa. Porque tudo está nele, né? Os dons estão nele, o fruto do Espírito. Então o cristão é aquele que passa a ter a habitação do Espírito Santo. Mas eu quero que você lembre sempre, tudo isso tem um propósito simples e direto, que é a habitação gerando encontro, gerando um relacionamento. E ouvir Deus, como nós vamos ver aqui, ouvir a sua voz, ser orientado por Ele, faz todo sentido, vocês concordam? Se há a habitação de Deus, e a pergunta talvez seja, será que Ele quer falar conosco? Então, eu começo dizendo para vocês que existe, às vezes, quase que uma mentira sutil, né, que ronda a igreja moderna, que é a ideia de que ouvir a Deus é um privilégio exclusivo de alguns. Ouvir a Deus é um privilégio exclusivo de heróis bíblicos, ou de alguns santos misticamente perfeitos que existiram depois de Pentecostes. Pessoas que você lê em livros, biografias e tal. Deus não fala com todo mundo, Deus fala com alguns especiais. E essa é uma coisa que às vezes a gente tem na nossa cabeça. A gente lê sobre Moisés nessa sarça ardente, a gente lê Elias na caverna, a gente lê sobre Paulo na estrada de Damasco, a gente às vezes pensa, Deus falava lá atrás, mas hoje Ele está quieto, não fala mais conosco. Mas a verdade é que as Escrituras ensinam que o Deus de Gênesis é o mesmo Deus de hoje. E ainda fala, porque isso é parte do seu caráter, vir até nós, nos orientar. E Ele não tem data de validade no seu caráter, então não se encerrou. O que mudou, na verdade, é isso que a gente quer explorar um pouquinho, é a forma como Ele se comunica e o local da habitação dEle. Deus não habita mais em templo feito por homens comuns. Deus não fala agora só com apóstolos e profetas especiais. Ele quer falar conosco. Ele fala conosco. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, antes de Pentecostes, as pessoas tinham que ir até Jerusalém, elas tinham que ir até o sacerdote, elas tinham que ir até o templo. Jesus aboliu tudo isso a partir do momento que Ele veio estar conosco. Vem estar conosco, andar entre nós, Senhor. É esse Senhor, é essa relação de comunhão com Ele que é possível em Pentecostes. Os Pentecostes é o divisor de águas nesse assunto. Então o Espírito falava antes com algumas pessoas, é verdade isso, ele vinha sobre algumas pessoas, o Espírito do Senhor está sobre o fulano, e aí ele profetiza, e aí ele orienta, e aí ele pega as leis que o Senhor quer aplicar, traz a vontade, o desígnio do Senhor, revela isso ao povo. Deus vinha sobre as pessoas para tarefas pontuais. Então, de certo sentido, Deus falava de fora para dentro, certo? A voz dele era meio que ouvida de uma forma, por isso que a gente vê os relatos, parece tão como a voz de Deus falando. Samuel, Samuel. Ou como nos profetas. Mas a partir do Pentecoste o tempo mudou de endereço. Deus não habita mais em prédios, feito por mãos humanas, Ele passou a habitar dentro de nós. E esse é um mistério que a gente não entende, mas é uma realidade. E você tem que desenvolver a sua fé ao redor da palavra, amém? Ele diz, Ele veio habitar em nós. Quando eu criei no Senhor Jesus, quando eu rendi minha vida a Ele, Ele habita em mim.
Agora, uma outra coisa é como você vem desenvolvendo esse relacionamento, como qualquer outro relacionamento humano. Você pode dizer que conhece uma pessoa, que foi apresentado a ela, mas não tem relacionamento com ela. Não é? Isso é muito comum na vida natural e acontece conosco também, com relação, às vezes, ao Espírito Santo. Ouvir Deus não é uma técnica de meditação, não é um transe místico e não é um sinônimo de que a gente não vai ter dificuldade, às vezes, de ouvir essa voz. Nós vamos falar sobre isso como um processo. Ouvir a voz de Deus é uma experiência de encontro e uma experiência de relacionamento contínuo. A palavra-chave aqui é experiência, experimentar. É uma coisa gradual, que você vai crescendo nisso. Você não conhece bem ainda, você não está buscando isso ainda. E é um relacionamento contínuo também. Um relacionamento que se tornou possível por causa do Espírito Santo. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Eu queria começar lendo alguns textos com você para você perceber de onde vem essa conversa. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Nós vamos ler 3 textos hoje. João capítulo 10, versículo 27. Palavra de Jesus. Ele diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Um texto famoso. Então, Jesus está apontando aqui para uma realidade de que nós, como suas ovelhas, do bom pastor, nós ouviríamos a sua voz e nós reconheceríamos a sua voz. Romanos 8,14 é o outro texto que eu quero ler. Vamos lá. Desgrudando as páginas da Bíblia aí. Romanos 8,14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, há uma intenção de Deus, e você tem que saber isso em primeiro lugar, de que você seja guiado pelo seu Espírito. Eu acho que eu menciono mais para frente lá no nosso texto aqui hoje, que nós lemos semana passada Jeremias 31, onde Deus diz: Eu darei a vocês um novo coração, e vocês serão ensinados através desse processo de um novo coração, do meu Espírito derramado em vocês. Então, entenda já de começo aqui, Deus é o primeiro interessado em nos orientar. 1 Reis 19. 1 Reis é no Novo ou no Velho Testamento? Cuidado se você responder não sei. Se você responder não sei, eu não lembro. Ai, ai, ai. Que bom que a gente vive no tempo da graça, né? 1 Reis 19, 10 a 18. É um texto que fala sobre a experiência de Elias. A palavra do Senhor veio a ele e o Senhor pediu para ele esperar o Senhor fora ali da caverna. Ele diz no 11: O Senhor disse a ele: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então Deus fala com ele. Esse é um texto que nos lembra que há muitas aparências, talvez, da forma como Deus fala, ou talvez você possa entender como: eu espero que Deus fale assim ou assado. E Deus nos lembra nesse texto que é muito importante para a vida hoje cristã, que nós precisamos entender que a voz de Deus, ela, na maioria das vezes hoje, ela se apresenta realmente como um sussurro suave e tranquilo. É sensível, é leve. Você não vai ouvir Deus falando com aquele vozeirão dos filmes. Muito provavelmente, é raro. Eu conheço pessoas que trabalham muito na área de profecia, ou de ouvir Deus ensinando, e você tem, às vezes, as pessoas têm a impressão: nossa, aquele cara ali, Deus fala com ele todo dia, né? Facinho, ele ouve bem facinho, né? Ele não tem dúvida de nada. Aí você vai perguntar para essas pessoas que têm 40, 50 anos de experiência ouvindo a voz de Deus, e aí, quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Aí ele vai dizer: ouvi a voz de Deus? Eu acho que eu tive essa impressão uma vez.
ou 2 na minha vida inteira. Ouvir, audível. A maioria das vezes nós vamos entender que Deus nos fala de uma maneira suave, simples e tranquila. Vamos lá então. Então Deus fala com todos, mas Ele habita com seus filhos. A gente quer compreender essa experiência de ouvir e como Deus se comunica. Deus está sempre falando, mas Ele fala de formas diferentes, dependendo do relacionamento que uma pessoa tem com Deus. Não é? Então, assim, são 3 formas mais genéricas que a gente vai trazer para vocês entenderem. Existe a voz de Deus na graça comum. Deus pode falar com qualquer pessoa no mundo. Vocês acreditam nisso? Vocês creem? Claro que pode. Isso se chama a voz na graça comum, aquela graça de Deus que está sobre todos. O texto diz, a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Todos estão debaixo da graça de Deus, ninguém vive fora da graça comum de Deus. Tem gente que nunca pensou nisso. Se Deus vai mover a sua graça comum, essa graça disponível a todos, todo mundo cai morto no chão. É a graça de Deus, talvez simbolizando até lá após o dilúvio, né? Deus determina uma graça comum sobre todos, e a voz de Deus também pode falar com as pessoas. A segunda forma que a voz de Deus vem é a voz nas Escrituras no Cristo encarnado. A gente chama isso de uma revelação especial. Então, onde é que está a voz de Deus? A palavra dele está em primeiro lugar aqui, nas Escrituras, reveladas, está na pessoa de Cristo. Olhando para Cristo, entendendo o Cristo encarnado, Filho de Deus, Ele é a voz de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ouçam meu filho, não tem assim o texto? Ouçam meu filho, o Pai diz. Essa é a segunda forma. A terceira forma, e a que a gente está falando aqui hoje, é a voz na intimidade do Espírito. Deus também deseja falar individualmente com cada um de nós. É aquele momento que Deus fala com os que estão dentro da casa. Então Ele fala talvez com quem não conhece ainda Ele profundamente, não tem uma experiência com Ele. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. Nós aqui não escutamos. Ele fala pelas Escrituras e Ele também deseja falar conosco no nosso íntimo, como filhos de Deus, pelo Espírito dEle que habita em nós e se comunica com o nosso Espírito. É uma conversa de Espírito com Espírito. Ele quer fazer isso e Ele faz isso. A voz na graça comum, então, é essa. Como eu disse antes, Deus fala com todo mundo, do lado de fora, com o objetivo de atrair homens e mulheres para si. Deus fala para que as pessoas o conheçam e se aproximem dele. Você deve conhecer pessoas que estão nessa fase da vida, estão interessadas no Evangelho, mas ainda não têm uma experiência com Deus. Não se renderam ainda a Ele completamente, não entendem a Ele como Senhor e Salvador. Quando nós comemoramos a ceia, celebramos a ceia, ela não é só um lembrete para nós, muitas vezes ela é um lembrete para quem ainda não se aproximou daquilo que Cristo fez. A revelação das Escrituras acaba sendo para nós a nossa forma final e definitiva de conhecer a voz de Deus. E você vai entender por que eu estou dizendo isso quando a gente falar da voz individual. A verdade é que Deus não deixou a gente no escuro, então as Escrituras nos guiam. É ela que revela o caráter de Deus, é Ele que revela o que Deus está querendo fazer, o que Deus está fazendo na história. E principalmente as Escrituras nos apresentam Jesus. Portanto, elas são a nossa referência última, ou a nossa referência primária daquilo que a voz de Deus estará nos comunicando, estará falando a cada um de nós. E aqui vem um milagre de Pentecostes, que é justamente permitir que agora, pela habitação do Espírito, por causa da obra de Cristo e do derramamento do Espírito, Deus não fala apenas conosco de fora. Ele nos comunica no nosso interior. E Ele fala conosco no nosso interior. Essa é a voz de Deus reservada para os que estão dentro de casa, para aqueles que fazem parte da família, como Jesus prometeu em João 10. As ovelhas reconhecem a voz do próprio Senhor, por pura convivência, ou seja, por andar com Ele. Por andar com Ele, por estar perto, até que você realmente entenda e a voz do seu Senhor fique gravada no seu coração. É quase como aquela pessoa que às vezes liga de um número diferente, quando ela fala alô, você já sabe quem é. Por quê? Não tem como fazer isso com uma pessoa que você não conhece. Não é que você não tem convivência, como a gente está dizendo aqui. Não é uma questão de revelação especial. Não é que Deus, quando falar com você, Ele vai te revelar algo além das Escrituras. É um relacionamento, é uma convivência, é andar com Ele.
É talvez ter Ele iluminando o seu coração, como a luz que Ele é, né? Iluminando o seu interior, clarificando coisas na sua vida. Mas Ele não vem como uma revelação especial, não fique preocupado. A Bíblia continua sendo a última palavra ainda. Mas nós estamos falando de uma voz relacional, um sussurro de paternidade, um consolo na dor, a direção mansa que Deus quer nos dar. Em resumo, Deus está sempre falando. Dallas Willard tem um exemplo interessante. Deus está falando todo o tempo, quase como se fosse um similar para nós entendermos, né? Ondas de rádio. Elas estão por aí. Você está vendo alguma onda de rádio? Mas elas estão por aí. Você ligar um radinho aqui dentro, vai tocar música. E ele até brinca e fala assim, você não fica pensando a respeito disso, mas isso é real. Nesse exato momento, pode ter uma música do Morada passando no meu bíceps aqui. Eu não estou consciente disso, eu não fico pensando nisso, mas as ondas de rádio estão aí, Deus está falando. Como eu vou fazer para ouvir o que Deus está falando? Como eu uso isso para a minha caminhada com Ele? A gente entra no terreno onde você talvez esteja pensando, né? Que às vezes muitos de nós temos essa dificuldade de ouvir a Deus. Quem tem dificuldade às vezes de ouvir a Deus? Eu sei que não é uma coisa tão simples, a gente tem lá o nosso processo, porque é uma experiência. E aí você pode se lembrar do que a gente aprende com Elias, né? A tradição bíblica nos ensina isso desde Elias, que Deus prefere, Deus não fala somente, Deus fala de 5, 6 formas, talvez diferentes, mas a mais comum e a mais presente nos dias de hoje é essa brisa suave, essa comunicação que é um sussurro suave. E isso nos ensina algumas coisas. Dallas Willard também diz sobre isso, porque ele tem um livro excelente sobre isso. Ele diz que esse sussurro suave da voz de Deus vai soar mais interior a nós, não exterior, e vai se misturar à nossa própria estrutura de pensamentos, muitas vezes. Por isso, de novo, vem a questão do discernimento e experiência, caminhar e conviver com Jesus para validar ou testar essa voz, e aí você vai aprendendo sobre o contexto da voz, a qualidade da voz, e você vai aprender a discernir o que é seu pensamento e o que é a voz de Deus no seu interior. Porque essa é a faculdade que nós temos. Então, o Espírito de Deus se comunica no nosso espírito. Ele acaba usando a nossa estrutura, que são os nossos pensamentos. Dallas Willard diz o seguinte, que esse sussurro e essa forma que Deus comunica parece às vezes com uma impressão santa e persistente no coração. Às vezes uma imagem mental, uma metáfora simples que surge enquanto oramos. Um sentimento súbito, inexplicável de compaixão ou urgência por alguém. Uma palavra ou uma passagem bíblica que salta aos nossos olhos e não sai da nossa mente. Lembra da Lectio Divina, da leitura orante, que a gente diz? A gente vai estudar um texto bíblico pedindo a Deus que nos oriente, e às vezes algo salta aos nossos olhos naquele texto, e parece que por mais que você leia 2, 3 vezes, sempre aquela frase ou aquelas palavras são ressaltadas, e você não tem uma preferência particular por aquelas palavras, você sabe disso, mas ao mesmo tempo parece que aquilo está sendo ressaltado para você. E aí você começa a aprender a discernir o que Deus está querendo falar comigo sobre isso. A voz de Deus trabalha e muitas vezes se parece com o nosso pensamento. A voz de Deus, embora ecoe no mesmo canal da nossa mente, ela vem de uma fonte diferente. Uma fonte externa no sentido de que ela vem de Deus, mas ela também interna no sentido que ela vem da habitação do Espírito e da comunhão com o Espírito Santo. É diferente de intuição que as pessoas falam. Mas isso não é uma intuição? Intuição é uma faculdade que você tem, uma capacidade que você tem, mas a intuição está sempre focada em você. Ela está sempre focada no seu eu, na sua necessidade. A voz de Deus, ela manifesta sempre o caráter de Cristo. Ela te empurra para o caráter de Cristo e muitas vezes acaba te pedindo e te levando a coisas que você, na verdade, não queria muito fazer, mas que estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, ouvir Deus e aprender a ouvir a Deus é fruto de relacionamento. E essa é a parte que eu preciso reforçar e insistir com vocês e comigo. Se nós não entendemos que isso vem de um relacionamento, você vai perder a grande oportunidade e privilégio
de ter essa experiência de ouvir Deus falando com você. Não somente através das Escrituras, mas de uma forma interior, perceber. É por isso é importante que você consiga acalmar o seu coração. É importante que você aprenda, e aí entram as disciplinas espirituais, e aí você não quiser chamar de disciplina espiritual, você chama de práticas. Você chama do que você quiser. O importante é que você entenda a necessidade. Nós vivemos em tempos que nós priorizamos muitas outras coisas. A gente não entende ainda que isso é essencial. Essa que é a verdade. Quando você entender que você não vive a vida cristã na sua plenitude, sem a intimidade e a busca dessa intimidade com Deus através da oração, da leitura bíblica, do estar com Ele, por Ele, para Ele, só com Ele. Enquanto você não entender isso, se você ficar perseguindo o seu trabalho, as suas atividades com prioridade, os seus prazeres, sua vontade, os seus direitos, tanta coisa que a gente fala hoje em dia, é meu direito fazer isso, né? Hoje eu preciso, enfim. Enquanto a gente não entender isso, e veja, Deus não está jogando um peso sobre a sua vida nessa manhã, nem sobre a minha, ainda bem. Mas é um convite para uma realidade que eu sei que nós queremos, mas nós não queremos ainda a ponto de fazer tudo para que isso se torne uma realidade. É uma realidade disponível que a gente não toma posse, como a gente gosta de dizer. Só que tomar posse não é só querer. Tomar posse é fazer o que precisa ser feito para estar naquele lugar. Antigamente a gente usava muito o exemplo do cartão de crédito ou do carro, né? Deus te dá um carro e você fica só falando, cara, esse carro que Deus me deu, que baita carro, que baita motor, você conta para todo mundo, você nunca dirigiu o carro, você nunca entrou no carro, você nunca ligou o carro, você nunca ouviu o motor daquele carro. Mas você fica falando dele. Ou seja, você não desfruta de algo que já tem disponível para você. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Amém? Agora eu preciso aprender a dar ao Senhor tudo de mim. Tudo de mim. Me render de verdade a Ele. Nós dizemos que estamos querendo o Senhor, mas quando nós olhamos a prática, irmãos, tem gente que diz que existe muito ateu prático na igreja. Sabe quem é um ateu prático? É o cara que diz que crê em Deus, mas não faz nada para crescer no relacionamento com Ele de verdade. Não crê de verdade, sabe? Não toma passos de verdade em direção àquilo que Deus está já mostrando para ele. E na verdade você começa a atuar como se fosse um ateu, porque o ateu é o que não crê em Deus, e portanto ele não faz nada na direção do que Deus está dizendo para ele. Se a gente, como cristão, a gente aprende e não faz, a gente está agindo como um ateu. Porque se a gente sabe, a gente deveria fazer. E o ponto aqui é, Deus enviou o seu Espírito para que nós possamos ter um relacionamento com Ele verdadeiro, experiência de verdade. As pessoas estão desesperadas por conhecerem a Deus. Mas se nós não conhecemos Ele também profundamente, nós vamos nos sentir acuados, nós vamos nos sentir fracos, nós vamos nos sentir sem condições. Essa semana uma pessoa chegou para mim e fez uma pergunta do nada para mim. Enquanto ela fazia a pergunta, eu falava assim, Senhor, me socorre. Me ajuda. Deus é o socorro nessas horas, mas também, será que eu não devia estar mais preparado, me preparando? Como é que eu me preparo? Aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a estar com o Senhor, crendo na promessa do Espírito Santo, ensinando a sua própria alma, o Senhor é real, o Senhor está presente, o Senhor deseja se comunicar comigo. Eu não quero ficar dependente só de outras pessoas. Eu quero aprender com o próprio Espírito, é a promessa do Senhor. Mas eu vou precisar dedicar tempo a isso, porque vem por experiência. Na verdade, vem até por tentativa e erro. Eu acho que eu ouvi o Senhor, mas era eu mesmo. E eu corrijo o rumo. E eu vou aprendendo, eu vou dando ouvidos à voz do Senhor. E aí eu vejo se isso faz sentido ou não. Esse é o desejo de quem quer conhecer e ouvir mais a voz do Senhor. Existe também, às vezes, o caso onde as pessoas estão paralisadas, porque como elas dizem que não ouvem a direção de Deus e elas querem ouvir a direção de Deus, aí elas não conseguem se mover, porque eu não ouço, então eu não faço nada, Deus não falou comigo.
mas elas também não estão tentando aprender a ouvir a voz de Deus. Existem as pessoas também que a gente encontra que parece que não se move e tem uma ideia de que tudo Deus tem que falar para você. Desde que você levanta, onde você vai, para que lado você vira. Quero dizer uma coisa para você. Isso acaba gerando uma crise de ansiedade, de tensão em algo que não precisa. A gente fica paralisado tentando achar a vontade de Deus para cada micro decisão da vida. Nós não entendemos que é assim que Deus deseja trabalhar com a gente. Isso é exaustivo. Aqui cabe também o ensino de Dallas Willard, mais uma vez, um mestre nessa área. Ele diz: Deus nos deu mente, Deus nos deu sabedoria e responsabilidade. Nós devemos viver a vontade dele já revelada e caminhar sabendo que quando for estritamente necessário, ele vai comunicar a sua orientação também específica. Tem gente que ainda não aprendeu a andar naquilo que está revelado, mas quer que Deus fique falando com ele. Mas Deus está falando faz tempo. Começa a andar na vontade revelada e tenha a convicção de quando você precisar de uma orientação específica, o Senhor também vai te dar. Mas Deus quer que você seja uma pessoa madura. Ele te deu capacidade para trabalhar a sua vida. Então a gente anda por fé nesse sentido, e não na dependência, uma dependência talvez desajustada de ouvir Deus a cada segundo. De novo, a voz de Deus, ela existe para comunhão e para relacionamento, não é para eliminar a nossa responsabilidade de andar em fé. Então é preciso que haja esse equilíbrio. Agora eu tenho que ouvir a voz de Deus, amém, eu quero ser igual a essa pessoa que ouve Deus toda hora. Não. Ou Deus não fala mais hoje em dia. O equilíbrio está em conhecer a vontade revelada de Deus nas Escrituras, no próprio Cristo. Olha o quanto que o próprio Cristo fala a você e a mim em relação à vontade de Deus. Só de imitá-lo, só de buscar ser como ele. Mas crer também que Deus também deseja falar no seu interior, e muitas vezes para uma orientação específica, um consolo, um desafio. Davi falava: sonda o meu coração. O que ele está dizendo é assim: Senhor, ilumina a minha vida. Se ele vivesse hoje, ele ia entender bem esse texto. Ele está dizendo: o teu espírito que está habitando em mim e que comunica ao meu espírito, clareia o obscuro, o escuro da minha vida e me mostre aquilo que precisa de conserto, me mostre aquilo que precisa de mudança, me mostre o que são os meus ídolos, me mostre onde está a minha idolatria, me mostre onde está o meu pecado, onde me mostre, eu quero melhorar, Senhor. É tão bom saber que o Senhor nos mostra isso não para nos condenar, porque toda a condenação o Senhor tomou sobre si. O Senhor não vai me julgar por isso, mas é tão bom ser transformado, me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu preciso do seu Espírito, Senhor, para me mostrar. Eu preciso do seu Espírito para me iluminar. Fala comigo, Senhor. Mas é um fala comigo, irmãos, de fé, de caminhada de fé, de caminhada de maturidade. Não é para ser paralisante, sabe? Ficar uma neurose quase às vezes. Eu já encontrei cristão que está quase numa neurose, porque tudo assim não tem. Essa foi uma das perguntas que eu recebi, inclusive. Como é que é isso, Leandro? Eu conheci uma pessoa, a pessoa não é cristã, tá? Então ela falou para mim: estou tentando entender vocês. A pessoa toda hora fala: Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus fez isso. Será que é assim mesmo? Eu falei: olha, cada um tem a sua experiência, mas eu não acredito que seja assim. Às vezes é o jeito da pessoa falar. Eu não acredito que a pessoa anda fazendo: tomo água ou não, Senhor? Entendeu? Levanta de manhã e fala: Senhor, hoje eu vou à igreja ou não vou? Sabe? Não parece um relacionamento maduro. Deus quer que você seja uma pessoa madura e que ande em dependência com Ele e ande em comunhão com Ele. A verdade é que a voz de Deus vem não para nos dar informação, mas como comunhão. Se o desejo do nosso coração é conhecer o Senhor mais profundamente, de verdade mesmo, para você poder comunicar a outras pessoas também, por exemplo, que Deus te ensina pela palavra, mas Ele fala com você, Ele clareia a palavra para você, Ele te ensina como viver a palavra, Ele te ensina e te capacita como viver a palavra. Nós precisamos entender que falar e ouvir Deus não é para receber informação, não é para saber o que fazer amanhã, se eu compro a marca X de leite ou a Y, viro à esquerda ou viro à direita. Você pode ter esse relacionamento com Deus, mas biblicamente falando, e olhando a história e vendo o que os irmãos viveram, a vontade de Deus está revelada na sua palavra e nas coisas específicas, um relacionamento com Deus.
É mais para você ser lembrado que eu sou uma ovelha do Senhor e eu conheço a voz dele. Está entendendo? É relacionamento. Eu conheço a Deus, você conhece a Deus. Como é que é uma forma de você dizer que você conhece a Deus? Sim, porque eu aprendi a reconhecer a sua voz. E muitas vezes ele me surpreende, muitas vezes ele fala comigo de uma forma que eu não esperava, fala comigo através dos irmãos, fala comigo através da palavra. Não são os meios, eu reconheço o Senhor nesses meios. O Senhor fala comigo. Nessa manhã nós celebramos a ceia. Não sei se as crianças estão prontas lá, talvez pode pedir para elas descerem. E eu queria aproveitar esse momento para a gente terminar essa série. Com isso no nosso coração e na nossa mente. A ceia é um convite para um relacionamento real que Jesus faz. Ele convida para a mesa. Ele convida para estar perto dele. Ele convida para receber vida dele. Ele convida como que dizendo, eu quero ser o seu alimento. Assim como um vinho e um pão alimentam o seu corpo, eu quero ser o seu alimento. A ceia também nos ajuda, talvez, com elementos físicos, a pensar que a realidade da presença de Deus ela é tão real quanto isso aqui na minha mão. Talvez você não veja, talvez você não esteja sentindo isso todo o tempo. Mas Deus é real, seu Espírito é real, Pentecostes é real, a habitação de Deus em nós é real pelo seu Espírito, tão real quanto essa mesa aqui, quanto esse suco e quanto esse pão. E a oração nossa talvez tenha que ser sempre, e eu tenho tentado colocar isso no meu próprio coração, é: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, de verdade, Senhor, me ajuda. Porque talvez o meu coração não seja ainda inteiramente seu, na realidade. Traz mais o meu coração junto a Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, com as coisas que me fascinam e que tiram a Sua face de ser a mais brilhante, como a gente canta. E nós passamos a orar: Senhor, enche-nos de Ti. Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Eu não posso viver sem Ti, Senhor. Eu não posso viver sem Ti, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo. Por isso nós cantamos. Nós queremos um derramamento do Senhor. Nós desejamos isso. Nós podemos ansiar por isso. Talvez aconteça na nossa geração. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, um grande derramar. Mas, irmãos, nós temos a palavra revelada, nós temos o Senhor Jesus como exemplo, nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Eu preciso começar a trabalhar a minha fé melhor, a nossa fé melhor, crendo nessas coisas, e andando por fé, e aprendendo a dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu sei que o Senhor quer falar comigo, eu sei que o Senhor quer me explicar, eu quero ter essa comunhão com o Senhor. É sobre comunhão com o Senhor. Sem comunhão com Jesus, o que nos sobra é religião. Sem a simplicidade de Jesus, sem as palavras de Jesus, sem a voz do bom pastor no nosso coração, a gente não tem nada. Amém? Eu tenho orado para que o Senhor desperte no nosso coração isso. Que o Senhor desperte, porque tem pessoas fora daqui querendo conhecer o Senhor Jesus, querendo conhecer a Deus, e talvez elas estão esperando: onde estão as pessoas que o conhecem de verdade? Que se perguntado: você tem falado com o Senhor? Você fala com esse Jesus? E você pode dizer: sim, Ele fala comigo. Ele fala comigo pela sua palavra, Ele fala comigo na comunhão com os irmãos, Ele fala comigo quando nós oramos uns pelos outros, Ele se apresenta a nós, Ele fala comigo no meu interior. E talvez você seja uma daquelas pessoas que pode dizer: uma vez Ele falou comigo audível.
Talvez uma vez ele falou comigo numa grande visão e isso marcou minha vida. Todas essas são formas que Deus fala. Mas no dia a dia, lembre-se do sussurro suave do Espírito. Se a gente não colocar a nossa vida em ordem, vai ficar difícil ouvir o Senhor. Pessoas agitadas não conseguem ouvir. Tem muito ruído, tem muita bagunça ao redor, às vezes a bagunça interior, inclusive. Fica difícil ouvir uma voz que é apresentada para nós como sussurro suave. Na experiência de Elias, Deus não estava no trovão, Deus não estava no terremoto. Às vezes a gente sempre quer essa coisa estrondosa. Se Deus falar comigo, vai ser um negócio assim. Elias, eu estou no sussurro suave. Se acalma para me ouvir. Amém? Queria convidar você então para participar da ceia, mas embutir nesse momento, porque é algo muito pessoal. Dizer, Senhor, eu quero participar da sua vida de forma mais completa. Eu quero participar da sua vida a partir do seu Espírito. Senhor, eu não estou conseguindo viver essa vida que o Senhor me oferece. Me ajuda, Senhor. Eu quero aprender a ouvir a sua voz. Eu quero aprender, Senhor, a desfrutar dessa experiência do Consolador no meu íntimo. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Me ensina a parar para te ouvir. Me perdoa, Senhor, por eu não te dar ouvidos muitas vezes. São várias sugestões de coisas que você pode usar nesse momento. E use essa figura, a mesa posta. Os elementos estão aqui. Ouvir a voz de Deus e a experiência da habitação do Espírito é uma realidade tão concreta quanto essas coisas que você vê fisicamente aqui. Mas elas são alcançadas pela fé. Elas são alcançadas por crer e andar nisso. Amém?